Existe uma acusação que parece pequena, mas pode ser uma ameaça direta contra a sua identidade espiritual. Alguém olha para sua mudança e tenta chamar de falsidade aquilo que Deus está usando para revelar o seu verdadeiro eu. E aqui está a pergunta que precisa cutucar a alma. E se essa pessoa não estiver incomodada com quem você se tornou, mas com o fato de não conseguir mais controlar quem você era? Fica até o fim, porque neste vídeo nós vamos revelar por que certas acusações aparecem justamente quando o céu confirma que você não nasceu para viver preso à versão que feriu você. Talvez você tenha sentido isso no silêncio de alguém, numa frase atravessada, num olhar estranho, naquela sensação de que sua mudança virou assunto em lugares onde sua dor nunca foi levada a sério. Nós falamos aqui como mentores desta comunidade de fé, caminhando com pessoas que estão cansadas de serem mal interpretadas, mas ainda sentem no espírito que Deus está fazendo algo profundo. E se você quer fortalecer essa comunidade de escolhidos que buscam discernimento, cura, restauração e direção bíblica, já se inscreva no canal, porque essa mensagem pode confirmar algo que você vem tentando entender há muito tempo. Preste atenção, porque há urgência nisso. Quando alguém tenta te reduzir a uma máscara, pode ser sinal de que seu propósito começou a incomodar quem só aceitava sua antiga prisão. Porque sua paz virou provocação? Porque seu limite virou ofensa? Porque sua maturidade foi tratada como traição? Talvez porque sua libertação esteja revelando mais sobre eles do que sobre você. E daqui a pouco você vai entender por que algumas pessoas não atacam sua nova postura porque ela é errada, mas porque ela prova que a velha versão já não manda mais em você. Ele conhecia uma versão sua que talvez nem você reconheça mais. A versão que aceitava respostas frias, que explicava demais, que tentava provar pureza para quem já tinha decidido suspeitar. Ele conhecia a pessoa que baixava o tom para não parecer difícil, que pedia desculpas até quando só estava tentando respirar em paz. Mas quando Deus começa uma restauração, a primeira coisa que muda não é o rosto. É a forma como a alma se posiciona. E é aí que a ameaça aparece, porque quem estava acostumado a te acessar pela ferida começa a se assustar quando encontra uma porta fechada. Antes, uma frase dura talvez já fosse suficiente para te desmontar. Antes, um silêncio dele talvez já fizesse você correr atrás de explicação. Antes, bastava ele insinuar culpa para você tentar provar amor, lealdade, bondade e intenção. Só que agora algo dentro de você não se ajoelha mais diante da manipulação. E isso, para quem se beneficiava da sua insegurança, parece perigoso. Preste atenção nisso com calma, porque aqui existe uma confirmação espiritual muito séria. Nem toda pessoa que chama sua mudança de falsidade está enxergando seu coração. Algumas estão apenas reagindo ao fato de que perderam domínio sobre a sua antiga fragilidade. Quando você era previsível, elas sabiam como te alcançar. Quando você era carente de aprovação, elas sabiam qual botão apertar. Mas agora que você busca discernimento, ora antes de responder, observa antes de confiar e escolhe paz antes de discussão, elas percebem que o antigo controle já não funciona. E talvez seja por isso que sua nova postura incomode tanto. Não porque ela seja errada, mas porque ela revela que Deus te tirou de um lugar onde você era facilmente confundido, facilmente ferido, facilmente puxado de volta para ciclos antigos. A pessoa que antes vivia tentando ser compreendida por todos agora entende que nem todo tribunal merece defesa. Às vezes, a resposta mais espiritual não é falar mais alto. É permanecer firme, guardar o coração e deixar que os frutos falem com o tempo. Provérbios ensina que o prudente vê o perigo e se esconde, e existe muita sabedoria em não entrar em toda conversa que tenta te arrastar para fora do centro. E se essa mensagem já tocou em alguma área da sua vida, se inscreva no canal para fortalecer esta comunidade de pessoas que estão aprendendo a reconhecer os sinais, proteger a paz e caminhar com propósito. Deixe também o seu like, porque isso ajuda essa palavra a chegar em alguém que talvez esteja sendo acusado injustamente agora. E comenta com sinceridade: você já foi chamado de diferente, frio ou falso só porque finalmente colocou limites? Porque na próxima parte, algo vai ficar ainda mais claro: o escolhido não tem duas faces.
Ele tem camadas que nem todo mundo tem maturidade para tocar. O escolhido não é falso, ele é profundo, e essa profundidade assusta quem só sabe lidar com pessoas rasas, previsíveis e fáceis de decifrar. Tem gente que quer olhar para uma pessoa em um único momento e decidir tudo sobre ela, como se uma vida inteira coubesse numa frase mal interpretada. Mas quem passou por provação, quem atravessou o silêncio, quem chorou escondido e ainda escolheu permanecer de pé, não pode ser explicado por quem só viu a superfície. Talvez essa seja a parte que ele não conseguiu aceitar. Você pode ser gentil e ainda assim não ser manipulável. Pode ser calmo e ainda assim não ser fraco. Pode perdoar e ainda assim não permitir acesso como antes. Pode amar uma pessoa e mesmo assim entender que amar não significa entregar de novo a chave da sua paz. Isso não é falsidade. Isso é maturidade espiritual. É o tipo de crescimento que o céu confirma, mas que certas pessoas tentam atacar porque não conseguem mais prever seus passos. E aqui existe uma urgência que não dá para ignorar. Quando alguém tenta te convencer de que sua nova postura é errada, essa pessoa pode estar tentando puxar você de volta para uma versão que Deus já mandou sepultar. Preste atenção nas palavras. Preste atenção nos padrões. Preste atenção em como algumas pessoas só elogiam sua bondade quando ela beneficia o conforto delas. Porque, no momento em que sua bondade passa a ter limite, elas chamam sua cura de orgulho, sua prudência de frieza e seu discernimento de máscara. É como José no Egito. Os irmãos dele conheciam o menino dos sonhos, mas não estavam preparados para encontrar o homem da promessa. Eles lembravam de uma versão, mas Deus estava construindo outra. E quando o tempo revelou quem José realmente era, não foi porque ele se tornou outra pessoa. Foi porque o processo revelou camadas que antes estavam escondidas. Assim também acontece com quem é escolhido. A pessoa não muda para enganar. Ela muda porque Deus vai retirando o medo, limpando a visão, fortalecendo a coluna e alinhando o coração com o propósito. Então, quando alguém diz que você tem duas faces, talvez essa pessoa esteja apenas confessando que não tem maturidade para enxergar suas camadas. Ela viu sua doçura, mas não aceitou sua firmeza. Viu sua paciência, mas não aceitou seu limite. Viu sua fé, mas não aceitou sua autoridade. E daqui a pouco isso vai ficar ainda mais forte, porque quando Deus muda a postura de alguém, quem estava acostumado a controlar essa pessoa costuma chamar libertação de traição. Quando Deus muda a postura de uma pessoa, nem todo mundo chama isso de milagre. Alguns chamam de traição. Parece duro, mas é verdade. Enquanto a pessoa aceitava ser empurrada para papéis pequenos, tudo parecia em paz. Mas quando ela começa a andar com clareza, a falar menos e decidir melhor, certas pessoas sentem como se tivessem perdido uma propriedade. Só que alma restaurada não é território de ninguém. E aqui mora uma ameaça direta que muita gente ignora. Existem pessoas que não atacam a sua fé porque ela é fraca, mas porque ela começou a produzir frutos. Elas não se incomodavam quando você orava e continuava no mesmo ciclo. Não se assustavam quando você dizia que confiava em Deus, mas ainda aceitava a humilhação por medo de ficar só. O incômodo começou quando sua oração virou postura, quando sua fé deixou de ser frase bonita e virou limite visível. Talvez ele tenha chamado sua libertação de falsidade porque não conseguiu aceitar que você parou de reagir como antes. Antes, uma provocação fazia você se explicar por horas. Agora, você respira, observa e escolhe não alimentar a confusão. Antes, uma acusação injusta roubava sua noite. Agora, você entrega a Deus, guarda o coração e continua caminhando. Isso não é frieza, isso é domínio próprio. E a Bíblia trata isso como fruto do Espírito, não como defeito de personalidade. Pensa em Moisés por um instante. Ele saiu do Egito, mas o Egito ainda tentou perseguir sua saída. E é assim que acontece com muita gente escolhida. Quando a pessoa decide sair de um padrão antigo, o antigo padrão tenta correr atrás dela com outro nome, outra voz, outra culpa. Às vezes, vem como acusação. Às vezes,
Vem como aquela frase que tenta te prender no personagem que Deus já mandou abandonar. Só que existe um momento em que voltar seria desobedecer ao que o céu já confirmou. Por isso, preste atenção nos sinais. Quando sua paz começa a incomodar mais do que seus erros incomodavam, há algo espiritual acontecendo. Quando sua firmeza é tratada como ameaça, talvez seja porque sua presença deixou de ser manipulável. Quando sua maturidade é chamada de máscara, talvez seja porque alguém perdeu acesso à sua antiga vulnerabilidade. E na próxima parte, a verdade vai apertar ainda mais. Seu verdadeiro eu incomoda porque carrega uma autoridade que não precisa levantar a voz. Se essa mensagem tocou em alguma parte que você quase não comenta com ninguém, talvez seja um sinal de que você precisa alimentar sua fé com mais constância. Por isso, nós preparamos o kit do escolhido. 30 mensagens de fé, proteção e propósito, criado para acompanhar seus dias com palavras que fortalecem o coração, despertam discernimento e lembram você de quem Deus está formando em silêncio. Adquira o kit e use essas mensagens como direção diária, especialmente nos momentos em que a mente pesa, a acusação tenta confundir e o coração precisa voltar para o centro, porque quem foi chamado para viver com propósito não pode se alimentar apenas de ruído. Tem horas em que uma palavra certa, lida no momento certo, impede uma decisão errada. Seu verdadeiro eu incomoda porque ele carrega uma autoridade que não precisa fazer barulho. E isso confunde quem só reconhece força quando ela vem acompanhada de grito, imposição ou espetáculo. Há pessoas que esperavam ver você explodir, implorar, correr atrás ou tentar provar algo. Mas quando encontram alguém sereno, firme e espiritualmente alinhado, elas percebem que perderam a antiga vantagem. Porque nada ameaça mais uma pessoa manipuladora do que alguém que aprendeu a permanecer em paz. Essa autoridade não nasceu do orgulho, nasceu do processo. Nasceu das madrugadas em que você teve que conversar com Deus sem plateia. Nasceu das vezes em que você quis responder, mas sentiu no espírito que o silêncio seria mais poderoso. Nasceu das portas fechadas, das lágrimas engolidas, das orações feitas com a voz cansada e da decisão de não permitir que a dor definisse seu caráter. Isso não é máscara. Isso é restauração. E quando a restauração é verdadeira, até quem não gosta percebe. Talvez seja por isso que sua presença começou a pesar em certos ambientes. Não porque você esteja tentando aparecer, mas porque sua paz denuncia a confusão que outras pessoas ainda carregam. Você entra num lugar e não precisa competir. Não precisa se explicar para todo mundo. Não precisa transformar cada acusação em debate. Você observa, discerne, escolhe as batalhas e entende que nem toda provocação merece o desgaste da sua alma. Quem vive de caos não sabe o que fazer com alguém que não aceita ser puxado para a tempestade. E aqui existe uma confirmação espiritual importante. Jesus também foi mal interpretado por pessoas que não suportavam a autoridade dele. Chamaram de ameaça aquilo que era verdade. Chamaram de problema aquilo que era luz. Tentaram prender em acusações alguém que caminhava com propósito. Então, quando tentam distorcer sua postura, não se assuste tão rápido. Às vezes, o ataque não vem porque você saiu do caminho. Vem porque você começou a andar nele com mais firmeza. E quem não consegue te derrubar pela culpa tenta te confundir pela opinião. Por isso, guarda isso com urgência no coração. Você não precisa provar sua essência para quem prefere acreditar numa versão conveniente de você. Continue cuidando da sua mente, da sua fé, da sua linguagem, das suas escolhas e das suas companhias. Leia os Salmos quando a alma estiver cansada. Leia Provérbios quando precisar de sabedoria prática. Leia os Evangelhos quando quiser lembrar como a verdade se comporta diante da acusação. Porque na próxima parte, a chave vira de vez. Talvez a acusação não seja um sinal de que você se perdeu, mas de que finalmente parou de se trair. Então entenda isso com o coração bem aberto. Talvez aquela acusação não tenha vindo para revelar que você é falso, mas para confirmar que você finalmente deixou de se abandonar. Quando uma pessoa para de se trair, o mundo ao redor sente. Quem se alimentava da sua culpa percebe. Quem usava sua carência como porta de entrada estranha. Quem confundia sua bondade com disponibilidade começa a chamar sua cura de mudança perigosa.
Mas existe uma diferença enorme entre ser duas pessoas e ser uma pessoa inteira demais para caber na lembrança pequena de alguém. Você não foi chamado para negociar sua identidade só para parecer mais aceitável aos olhos de quem não acompanhou seu processo. Deus viu quando você tentou ser compreendido e foi julgado. Viu quando você explicou sua dor e recebeu frieza. Viu quando você quis sumir, mas ainda assim escolheu orar, levantar e continuar. E agora que existe mais discernimento, mais limite, mais silêncio e mais propósito em você, não volte a diminuir sua luz só porque alguém se assustou com a sua restauração. A pergunta é simples, mas pode mudar tudo. Você vai continuar tentando convencer quem lucra com sua confusão, ou vai começar a obedecer ao que Deus já confirmou no seu espírito? Porque tem fase em que responder toda acusação é desperdiçar óleo. Tem fase em que discutir com quem distorce tudo é entregar mapa para quem só quer atrasar sua caminhada. E tem fase em que a maior prova de maturidade é deixar que o fruto fale enquanto você segue em paz. Se esta mensagem encontrou você no momento exato, comenta aqui embaixo: eu escolho não me trair mais. Escreve isso não como frase bonita, mas como uma decisão. Se inscreva no canal, ative as notificações e fortaleça esta comunidade de pessoas que estão aprendendo a viver com fé, proteção, discernimento e propósito. Deixe o like para essa palavra alcançar alguém que está sendo atacado justamente porque começou a se levantar. E assista ao vídeo recomendado, porque a próxima mensagem pode revelar o sinal que você ignorou antes de perceber quem realmente estava contra sua paz. E se você sentiu que precisa alimentar sua fé com mais constância, adquira o kit do escolhido. 30 mensagens de fé, proteção e propósito. Use essas mensagens nos dias em que a mente tentar te puxar de volta para a velha versão, nos momentos em que uma acusação quiser te confundir, nas horas em que você precisar lembrar que Deus não te restaurou para você voltar ao cativeiro emocional de ninguém. Porque a verdade é essa: quem não aceita seu verdadeiro eu vai tentar te chamar de tudo, menos de livre. Mas o céu já sabe o seu nome, já conhece o seu processo, já viu sua dor e já confirmou sua saída. Então, hoje, antes de dormir, faça uma coisa. Olhe para a versão que você quase abandonou para agradar alguém e pergunte se vale mesmo a pena voltar a ser prisioneiro só para parecer mais fácil de amar.